Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso de um modo mais diferente. Vamos lá. Começando com resoluções de problemas. Primeiro exemplo. Seja os conjuntos A igual a 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e B igual a 1, 3, 5, 7 e 9, sendo n de A o número de elementos de A, n de B o número de elementos de B, n da interseção A com B o número de elementos da interseção A com B, e n da união, o número de elementos da união A com B. Mostre que o número de elementos da união é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção. Ok? Essa questão não tem segredo. Se é para mostrar, então você precisa apenas verificar. Então você faz um lado e faz o outro e verifica. Então, qual é o número de elementos da união? Perceba o seguinte, um aluno mais desatento, ele vai dizer, o número de elementos de A, tem o 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, eu tenho 6 elementos, ok? E no B, eu tenho 1, 3, 5, 7 e 9, ou seja, eu tenho 5 elementos. Então, 6 com 5, 11. Está errado. Por quê? Porque a gente tem elementos em comuns, ou seja, elementos que fazem parte da intersecção aí. Se você for contar quantos elementos tem de fato, temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 7 e o 9. Ou seja, nós temos aí 8 elementos, ok? O número de elementos de A, 6, do outro lado da igualdade agora, mais o número de elementos de B, 5, ok? Menos o número de elementos da interseção de A com B. Quais são os elementos em comum? Quais são os elementos em comum aqui com A e B? Vamos lá. Temos o 1, o 3 e o 5, ou seja, temos 3 elementos. Efetuando essa continha, a gente prova de fato que 8 é igual a 8. Ou seja, que o número de elementos da união é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção, ok? Próximo exemplo. O próximo exemplo, ele é uma questão clássica. Se eu tivesse que denominar... Gabriel, você precisa fazer uma questão clássica de conjunto. Seria essa questão, tá entendendo? Então, a cara de conjunto, enfim, o modelo que eu mais acho resumido de conjunto seria essa questão, ok? Então, vamos lá. Numa escola de 630 alunos, 350 deles estudam matemática, 210 estudam física e 90 deles estudam as duas matérias, ok? Pergunta-se, quantos alunos estudam apenas matemática? Aqui eu já coloquei as resoluções, mas a gente vai explicar, ok? Foca aqui na solução. Vamos começar pela interseção, né? Uma primeira dica que eu dou é a intersecção. Então, sempre comece pela interseção, pois facilitará o seu trabalho, ok? Então, a gente tem que a interseção, ou seja, que estuda as duas disciplinas é igual a 90, ok? O número de elementos que estudam matemática é 350, tá aqui, ok? Então, perceba, se a gente já tem 90 aqui, então, obviamente, aqui tem que ser 260, né? Logo, 90 mais 260 é igual a 350,
ok? O mesmo procedimento você faz para os alunos que estudam física. Você tem que, quantos alunos estudam física? 210. Então, se a gente pega o todo 210 e subtrai do que já a interseção, a gente vai ter somente os que estudam física, que é o que? 120 alunos, ok? Próximo dado. 630 alunos fazem ou física ou matemática, ou nenhuma das duas, ok? Mas a gente já tem os dados tudo certinho aqui. Quantos estudam matemática, quantos estudam física. Portanto, a gente vai pegar o total, 630, e subtrair das informações que já temos, ou seja, os alunos que estudam matemática e física, ok? Ou física, aliás, né? E quando a gente fizer essa continha aqui, ó, a gente tira 630 de 470, pois 260 mais 90 mais 120 é igual a 470 e vai dar 160, tá aqui. Ou seja, 160 alunos não estudam nenhuma das disciplinas, ok? Então a gente vai só responder agora as perguntas, ok? Quantos alunos estudam apenas matemática? Letra A. 260. Tá aqui a informação, ok? 260 estudam somente matemática. Quantos alunos estudam apenas física? 120, tá aqui também, ok? Quantos estudam matemática ou física? Perceba. Ou seja, quando tratamos de ou, estamos falando de união, ok? Qual a união de A com B? A união de A com B é 260 mais 120 mais 90, ok? Portanto, 470, eu fiz até a continha aqui, ó. Essa daqui é 470. E quantos alunos não estudam nenhuma das duas matérias? É o resultado final que a gente achou, 160, ok? Portanto, são esses dois exemplos. Agora a gente vai fazer exercícios para que a gente possa entender melhor a ideia de conjuntos.